Luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bocinga. Eu quero focalizar agora as oportunidades de ministérios com presidiários. E, em especial, uma notícia tão gostosa vinda lá do Rio Grande do Sul, do Ministério Casa de Sunem. E eu vou explicar por que nossos irmãos queridos, Jorge e Leandra, nos mandam essas notícias. A situação de presidiários no Brasil é muito crítica. O Brasil tem uma situação que foi agravada nos últimos governos de muita impunidade. Ou seja, o crime compensa no Brasil. Você comete crime, tem grande chance de não ser preso. A polícia tem muitas limitações. Se for preso, tem imensas chances de não ficar preso. Na delegacia pode ser solto, réu primário, crime de pequena monta, coisas desse tipo. Se ficar preso, tem grandes chances de não ser julgado e, se for julgado, de ser absolvido ou pegar penas leves, porque praticamente ninguém com um crime de pequena monta fica preso no Brasil hoje. Se for menor, então nem se fala. Mas, ainda que seja de maior de idade, se o crime for de pequena monta, vai receber uma pena alternativa. Obrigação de fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, limpar a escola, coisa desse tipo, mas não fica preso. E se ficar preso, vai ser também com tornozeleira, prisão domiciliar, coisa parecida. Dificilmente vai ficar em regime fechado. O Brasil já criou isso. Prisão não é necessariamente em regime fechado. Em regime fechado, só os crimes de maior pena e para pessoas reincidentes, coisas desse tipo. Mesmo assim, tem grande chance de progressão de pena, ou seja, fica 1 ou 2 anos só e depois já vai para o semiaberto, prisão domiciliar, etc, etc. E, ainda que seja de grande gravidade, tem grande chance de fugir, de comprar uma fuga com o pessoal do presídio, comprar um documento, uma liminar. Essa semana aconteceu um dos presos mais perigosos do Brasil, um dos maiores contrabandistas de armas do mundo. Estava preso no Brasil, saiu pela porta da frente, isso foi em novembro agora, com um alvará da justiça. Só que o alvará era falso. E tramaram tudo para conseguir um alvará falso e ele saiu pela porta da frente na boa. Só agora, quase 4 meses depois, é que a justiça se deu pela conta e mandou prender de novo. Só que ele está longe. Bem, ainda existe o risco de achar um ministro como Gilmar Mendes, que é o soltador oficial de bandidos no Brasil. Ou seja, o crime compensa no Brasil. Os presídios estão superlotados porque há um estímulo para realizar crime no Brasil. A impunidade é muito grande e as leis são muito fracas, são leves. As leis não penalizam muito os crimes. Por causa disso, é muita gente cometendo crime no Brasil. E a bandidagem está entendendo e se aproveitando da situação e crescendo em atuação. O Rio de Janeiro está todo tomado por facções. A sorte para nós é que as facções que dominam um bairro, uma comunidade, não têm interesse em fazer guerra ali, a menos que venha outra para querer tomar, aí tem guerra. Mas normalmente uma facção que domina uma comunidade tenta impor a sua ordem e a população segue vivendo. Mas que o Rio de Janeiro, eu acredito que outras grandes cidades do Brasil também, estão todas tomadas pelo tráfico, por facções criminosas. Bem, a polícia tem que fazer alguma coisa, a justiça também. E aí vão prendendo. O Brasil tem 800 mil presos.
E poderia ter o dobro, porque pessoas condenadas são no mínimo o dobro, mas não tem lugar para pôr. Então eles são soltos, vão para casa, ficam com tornozeleira eletrônica, porque não tem onde pôr nos presídios. Bem, 800 mil pessoas em presídios é muita coisa, é muita gente. E eu ouso dizer que uma grande parte ali é de crentes desviados, filhos de crentes, e pessoas que estão ali por uma, me permita dizer, designação de Deus. Eu ouvi um testemunho que eu achei muito interessante. O fulano de tal, sujeito bem apessoado, bonitão, parece um galã, ele passa por um doutor com toda facilidade, mas ele fica igual vagalume. Ele fica preso, solto, preso, ele não consegue ir bem na vida quando está solto. Eu creio que existe um demônio perturbando esse homem, mas do lado de fora ele rapidamente cai em algum deslize e é preso de novo. Ele sabe que quando está preso, Deus está com ele. Ele se volta para Deus lá dentro, é como que um pastor, dirigente de reuniões, e é fervoroso. Ele mesmo diz, lá dentro eu fico fiel a Deus, eu sou fervoroso, agora cá fora eu não consigo. Cá fora eu não consigo ser fiel a Deus. Então, o que Deus vai fazer? Deus ama a todos, não quer que ninguém se perca, vai deixá-lo preso a maior parte do tempo, inclusive quando o arrebatamento acontecer. Aí ele tem chance de ser salvo. Mas ele não é um caso único. Eu conheço mais pessoas nessa mesma situação. Lá dentro, rapidamente eles buscam o Senhor por várias razões. O ambiente presidiário é uma terra quase sem lei lá dentro. A lei do mais forte, as facções, chefia lá dentro, quem manda. E eles pegam, estupram, exploram a pessoa. Quem está lá dentro está sujeito às leis lá de dentro. O ambiente é horrível lá dentro. Então os crentes se apegam a Deus e se apegam aos outros crentes para se defenderem mutuamente. Então forma um ambiente fervoroso espiritualmente. O problema é que cada vez está havendo mais limitação, cerceamento das comunicações. Então, daqui de fora, nós não sabemos o que Deus está fazendo lá dentro. Mas na eternidade, no arrebatamento, nós vamos conhecer milhares de pessoas fiéis a Deus lá dentro dos presídios. Eles foram para lá, mas tiveram experiência com o Senhor e lá dentro eles se apegaram ao Senhor. Mas, por causa dessa situação de muita esperteza, advogados, eu não tenho receio de dizer, porque advogados têm muita liberdade de entrar e contactar presos, eles levam recado, trazem comunicação dos presos com toda certeza, mas os visitantes também. Então, por tudo isso, a administração presidiária no Brasil tem dificultado a entrada de parentes e conhecidos. Outros crentes, então, nem se fala. É a coisa mais difícil eu conseguir entrar no presídio para visitar um preso. Isso aí é coisa raríssima. Pelas leis, eles têm direito à visita íntima, visita de parentes, mas a administração presidiária dificulta tudo. Quem entrar é revistado quase que até ficar nu para conseguir entrar lá dentro do presídio. Além da desonestidade, pode até ser que alguns administradores presidiários cobrem e queiram ficar com comida, não sei o quê, enfim, para facilitar a entrada, eles cobrem alguma coisa. Existe de tudo isso, né? A corrupção em todos os ambientes. Mas, enfim, familiares que querem entrar para dar assistência a seus parentes lá dentro, tem muita dificuldade, muita dificuldade. Aí aconteceu a nossa irmã Leandra com nosso irmão Jorge, que estão lá no Rio Grande do Sul, disseram que um determinado irmão foi parar lá dentro por circunstâncias e é muito comum o crente cair no deslize aqui fora, ou numa briga, ou pensão judicial, por qualquer razão, aí vai para a cadeia.
E lá dentro ele se tornou um líder, é conhecido como pastor, está dando testemunho do Senhor lá dentro. Mas há uma carência de apoio, de contato, de assistência dos familiares. E acontece o seguinte, que os familiares têm que virar à noite, madrugar, para conseguir pegar a senha, porque o número de visitas é limitado. Agora, com a pandemia, dificultaram mais ainda. Mas o número de visitas é limitado. Para algum familiar conseguir entrar, ele tem que madrugar para pegar a senha, ficar dentro do limite de pessoas para poder entrar. Tudo é muito difícil. E eles ficam, então, por ali. Mas há alguns que têm condição financeira. Pode até ter carro, a maioria não. Eles não têm condição financeira, então sofrem, pagam passagem caro, passam fome à noite, às vezes no frio, para de madrugada ver se conseguem entrar para ver o familiar que está preso. Aí os irmãos começaram a ter uma direção de Deus, ter uma ideia e alugaram uma casa em frente à entrada do presídio. E foi Deus que dirigiu. E chamaram então essa casa, Casa de Sunem, aquela viúva sunamita que recebia o profeta Eliseu. Então preparou um quarto lá. E essa Casa de Sunem é para abrigar os familiares que não têm condição, que vêm de longe para ver seus presos. Essa casa dá assistência, um lanche, um café, um banho, um banheiro, água ou um canto até para dormir ali. É casa de apoio aos parentes de presidiários. Isso é um ministério lindo. Bem, os que são já cristãos do Senhor se renovam, oram, buscam o Senhor ali. Os que não são evangelizados. E quando eles recebem apoio, amor, ajuda espiritual, eles levam isso lá para dentro. Nós não podemos entrar, mas os familiares vão entrar e nós vamos, através desses familiares, levar o amor de Deus lá para dentro. Veja que ministério maravilhoso. A minha esposa disse, olha, lá no Espírito Santo tem uma praça em Viana, município de Viana, que tem um presídio grande, que é famosa, porque ali pessoas passam a noite naquela praça e é muita gente para madrugar no outro dia para pegar a senha, para tentar entrar lá para ver seus familiares presos. Então essa praça já se tornou uma praça de movimento a noite toda, comércio e comida, e venda de salgadinho, de picolé, de lanche, de café. Então essa praça é muito movimentada. É uma oportunidade para evangelizar ali. Se o povo de Deus botar um quiosque ali, um standzinho ali, uma banquinha para dar café, oferecer água, alguma coisa desse tipo, vai ter uma oportunidade maravilhosa de passar uma noite evangelizando pessoas. Quem quer gastar uma noite assim? Quem é que quer investir uma noite nesse ministério? É muita gente que tem seus familiares presos. Essas pessoas passam uma noite ali para, de madrugada, tentar pegar uma senha. E enquanto estão à noite ali, os cristãos podem oferecer amor, café, lanche, água, alguma coisa assim, e evangelizar. Bem, com essa palavra, Casa de Sunem, eu quero exortar você a orar por isso, se você estiver disponível e disser para Deus, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quer que eu participe desse ministério de assistência aos presidiários, eis-me aqui. Que Deus ajude você a entender isso e o povo de Deus a compreender esse privilégio que é essa oportunidade de ministério. Ministério aos presidiários e aos familiares dos presidiários que muito precisam de Jesus também.